Olá, Shalom. É com alegria que nós damos prosseguimento a este curso sobre o temperamento. Eu me chamo Magna Rocha, sou consagrada da comunidade Shalom, Aliança, comunidade Aliança. E a convite do Instituto Parresia, nós estamos oferecendo esse conteúdo para você. Nós já passamos pelo temperamento fleumático, pelo temperamento sanguíneo, e neste vídeo nós vamos falar sobre o melancólico. Eu convido você que, se ainda não assistiu os vídeos anteriores, ao terminar este, volte lá, que você pode ter acesso também a esses outros temperamentos. Nós iniciamos o vídeo anterior eu fiz uma pergunta para você. Se você já pensou em ser santo, né? Você já pensou em ser santo, né? É algo viável? E nós conversamos um pouquinho sobre isso. E agora eu te faço outra pergunta. Você sabe quais os momentos assim que surgem os grandes santos? A santidade, ela pode acontecer a qualquer momento, né? Porque é Deus que suscita, é Deus que dá a graça. Mas existem períodos específicos em que Deus vai suscitando santos, profetas, né? Você sabe que os momentos são esses? Que oportunidades são essas? O Papa Francisco aqui, né, nesta exortação apostólica que fala sobre a santidade, né, sobre o chamado à santidade no mundo atual, ele cita Santa Teresa Benedita da Cruz, a Santa Edith Stein. E ela fala assim: na noite mais escura surgem os maiores profetas e os santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos de nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo que está oculto for revelado. Então, na noite mais escura, né, nos momentos mais difíceis da humanidade, né, surgem os maiores profetas e os santos. Nesse tempo que nós vivemos agora, não sei quando você vai assistir a este vídeo, né? Mas enquanto eu estou filmando este vídeo agora, nós estamos em tempo de pandemia, né? Esse vírus que chegou, né, praticamente no mundo, né, em todos os continentes, que tem levado há tantas dificuldades, tantos problemas, coisas que nunca nós imaginávamos viver. Pois neste tempo também, de forma misteriosa, da forma como Deus quer, né, deseja, Ele tem suscitado e vai suscitar santos, profetas, porque é necessário. Né? Nessas épocas, nos momentos mais difíceis, Deus sempre suscita santos e profetas. Então, quem sabe você, quem sabe eu, nós somos chamados a sermos esses santos. Talvez não santos de altares, né? Mas santos, chamados à santidade, a configurar a nossa vida à vontade de Deus. E como nós já falamos, de todos os temperamentos existem santos, né? Temperamento não é desculpa para a gente não buscar, não desejar, não almejar essa santidade, né, que Deus espera de nós. Nós vamos falar agora sobre um temperamento que, neste tempo, ele tende a ser um temperamento que ainda está mais vulnerável, né? O temperamento melancólico. Essa palavra melancolia, né? Melancolia, ele nos remete à tristeza, né?
É um temperamento que ele está muito suscetível à tristeza. Não que o melancólico seja sempre uma pessoa triste, não que essa pessoa vai viver o tempo todo, né, na tristeza, mas é uma pessoa que tem essa predisposição, essa inclinação, né, a uma certa melancolia, uma certa tristeza. Mas vamos ver aqui, né, de início, ela é uma pessoa que como é que a gente tem feito essa pergunta, assim, né? Como uma pessoa reage aos estímulos do ambiente. O melancólico, ele precisa de vários estímulos para poder reagir. Ele não reage assim já imediatamente, mas uma vez que ele reage, que ele percebe as reações do ambiente, né? A reação é forte e duradoura. Ao contrário do sanguíneo, que nós dissemos que é uma reação imediata, mas passa rápido, o melancólico não. As impressões tendem a ficar mais gravadas assim durante um longo período na vida, nas lembranças, na memória, na afetividade, né? Na vida mesmo, nas lembranças, né? Na imaginação. Ele é muito mais profundo, né? Muito mais duradouro. Eles não esquecem facilmente, né? O que se passa, né? Dentro dele, né? Como ele é afetado. É uma pessoa que tem características de ser um temperamento que leva a pessoa, né? A pessoa é inclinada a ser reflexivo, passivo, sério, geralmente reservado, uma pessoa que tem tendência mais à introspecção, focado no interior, vive o silêncio com certa facilidade, tem um intelecto afiado e profundo. Então, são pessoas que estão muito voltadas, né, são pessoas mais introvertidas, né, então, focado mais no interior, vive o silêncio com certa facilidade, né. Tendem tem uma tendência ao pessimismo, especialmente consigo mesmo. Tem uma tendência também à autodepreciação e à culpa. São características desse temperamento. Eles fazem de tudo para evitar conflitos, né? Deixam muita coisa passar, pelo menos assim na conversa, na aparência, assim, evitam muito conflito, principalmente com temperamento colérico, né? Nós vamos ver o temperamento colérico no último vídeo, mas no relacionamento com o colérico, o melancólico tende muito a recuar, deixar muita coisa passar, né? Embora tenha uma tendência forte a se magoar e se ressentem, né? Não só magoam, mas ressentem, ficam muito ressentidas, assim, guardam muito tempo, né? Uma mágoa, algo que aconteceu. Como eu já falei, tem uma tendência exagerada a uma certa tristeza, a melancolia. Tem uma inclinação a aumentar as dificuldades e assim perdem a confiança em si mesmo. O melancólico ele tem uma tendência de achar que a culpa dos acontecimentos é sempre dele, né? Tende a se culpar, né? Se eu fosse diferente, se eu agisse diferente, se eu tivesse feito assim, as coisas seriam diferentes, né? Então, tendem muito a querer se culpar, não é se responsabilizar, no sentido de assumir, de ter autonomia, de ir lá e realizar e fazer, né? Tomar para si a responsabilidade para dar passo, mas é mais no sentido da culpabilização. Tendem a ser mais passivos do que ativos, mas no interior eles se ressentem. Eu devia ter feito isso. Se eu tivesse feito assim, essa situação não tinha acontecido. Então, sempre quando ele faz uma leitura dos acontecimentos, a tendência do melancólico é sempre se colocar no centro, né, das atenções, assim, ele é o centro das atenções dele, e a se culpar. Né? Se eu tivesse agido diferente, isso não teria acontecido. Né? Se eu tivesse feito assim, as coisas seriam melhores. Né? Então,
essa tendência à culpa. E aí, por essas circunstâncias, por essas tendências, né, por essas propensões do temperamento melancólico, o defeito dominante nele é justamente esse ensimesmamento. Está muito voltado para si, para si mesmo. Se coloca muitas vezes no centro, gosta de visitar as feridas, até mesmo saboreando as recordações amargas que aquela recordação lhe traz. São pessoas que têm a capacidade de contar, narrar acontecimentos em detalhes, e elas contam com uma clareza, assim, revivendo aqueles acontecimentos que parece que aconteceram recentemente. Não importa se aconteceram há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Sempre quando o melancólico conta a história, ele revisita aquela dor e revive assim com a mesma intensidade. Eu conheci uma pessoa que gostava muito de contar uma história da vida e ela chorava na mesma parte, assim. Acho que ela esquecia que já tinha contado aquele acontecimento, e é uma tendência mesmo desse temperamento melancólico. A pessoa gosta de narrar os acontecimentos dolorosos, sofridos, assim, né? Tem essa tendência, e a pessoa é capaz, inclusive, daquela emoção ser revivida a ponto da pessoa chorar sempre no mesmo lugar da história, né? Você vive aquilo intensamente, né? É quase parece assim, chamar isso de prazer, mas é quase um prazer em revisitar uma ferida e sentir novamente aquela dor, né? Então esse é um defeito dominante, né? Que precisa ser muito purificado mesmo, né? Precisa ser uma vigilância, né? E um trabalho também do temperamento melancólico. E aí, para trabalhar essa questão, é muito importante, né? Buscar a confiança em Deus. A vida interior, né? A vida de oração, ela é necessária para qualquer um dos temperamentos. Né? A gente está falando aqui de autoconhecimento, de se conhecer, mas também nos conhecermos e olharmos para a nossa vida, para a nossa história, também a partir do olhar de Deus. Né? Então, essa busca de uma vida interior, onde Deus é o centro, não onde nós somos o centro, onde eu sou o centro, as minhas dores, as minhas feridas, né? O melancólico, a gente já viu que ele não tem tanta dificuldade, não é tão disperso como o sanguíneo na vida de oração. Ele já tem essa característica de voltar-se para si, uma vida interior, assim como o fleumático, né? Ele tem essa propensão a uma vida interior. Porém, se ele não atentar para isso, né? Quando ele se volta para o interior, ele se volta para si mesmo, não para Deus. Então, buscar a confiança em Deus, sair do trono, sair do centro do seu olhar, sair do centro da sua vida e permitir que Deus assuma esse centro. Né? E procurar essa autoconfiança, né? Buscar, desejar, pedir a autoconfiança, né? Buscar a alegria. O melancólico, ele necessita buscar conscientemente a alegria nas pequenas coisas, né? Buscar coisas que realmente possam fazê-lo cultivar a alegria, caminhar, cantar, dançar, conversar, cultivar amizades. Geralmente o melancólico, ele se afina muito bem com um temperamento mais extrovertido, como o sanguíneo, né? Então, ele gosta de estar perto de pessoas assim, né? Então, é essa busca da alegria. Interessante que no Salmo não, em Eclesiástico 30, 21, fala assim: não te deixes dominar pela tristeza, e nem te aflijas com teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do homem aumenta seus dias. Ilude tuas inquietações, consola teu coração. Afasta para longe a tristeza,
porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade alguma. Então, esse combate contra a tristeza é uma luta constante do melancólico. Ele precisa lutar contra a tristeza que a cada momento quer dominar a sua alma, cada momento quer dominar a sua vida, dominar os seus pensamentos, dominar as suas atitudes. Então, essa luta constante, vencer a tristeza com a alegria nessa busca, mas também com a busca da virtude da fortaleza, da esperança, né? Cultivar a virtude, crescer na virtude da fortaleza e da esperança. E aí nossos santos melancólicos, né? São João da Cruz, não. João Evangelista, né? Ele é conhecido como um santo melancólico. E tem uma santa muito querida, mais próxima de nós, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Vou até ler aqui um trechinho de uma carta que ela escreve para Celina, e ela falando sobre a santidade. Aí olha a forma que ela descreve a santidade e ao mesmo tempo como ela está crescendo nessa virtude da esperança. Celina querida, peraí. A santidade não consiste em dizer coisas bonitas, nem mesmo consiste em pensá-las, nem em senti-las. Ela consiste em sofrer, e em sofrer de tudo. A santidade é preciso conquistá-la à ponta de espada. É preciso sofrer, é preciso agonizar. Aqui uma melancólica falando mesmo, é preciso sofrer, agonizar, né? Essa visão mesmo de santidade, né? A forma como ela expressa é bem própria assim, do temperamento melancólico, né? Um dia virá em que as sombras desaparecerão. Olha aqui a virtude da esperança, né? E então só a alegria e o enebriamento permanecerão. Aproveitemos do nosso único momento de sofrimento. Não vejamos senão cada instante. Um instante é um tesouro. Um único ato de amor faz-nos-á conhecer melhor a Jesus, aproximar-nos dele durante toda a eternidade. Então aqui a estratégia, né, que a Graça ensinou a Teresinha. Ela não perdeu o temperamento melancólico dela, ela não perdeu essa capacidade assim de sentir, de sofrer, mas ela foi dando um novo sentido, né? Assumindo esse sofrimento, mas com esperança, buscando a alegria, né? E ao mesmo tempo para não ficar ali tão focada ali naquele sofrimento, ela dizer, olha, é só por hoje, é só por um instante, né? Pensando assim, o sofrimento ele se torna mais suportável, né? Mesmo que seja intenso, é só por um instante, em vista de algo maior, em vista da vida eterna, né? Então aqui é um recurso muito importante, né, que o melancólico precisa desenvolver, né? A graça, exercitar essa virtude da esperança, né, da fortaleza, assumindo que muitos momentos a dor vai chegar mesmo, em alguns momentos vai ser, né, difícil, mas é só por um instante, porque o meu olhar está voltado para a eternidade, está voltado para Deus. Isso vai passar e a alegria vai chegar, né? Então essa é a marca mesmo, né, de um melancólico atraído pela santidade. E aí no próximo nós encerramos com o colérico. Vamos conhecer o temperamento colérico? Você está curioso? Vamos lá, nós vamos... No próximo vídeo nós vamos falar sobre o temperamento colérico.